Nós vamos começar uma caminhada numa sequência de 4 vídeos. Esse tema ele vai ser dividido em 4 partes porque ele é extenso, ele é longo e ele é uma tentativa, tá? Lembrando que a jornada do herói ela é uma teoria do Joseph Campbell e a gente pode aplicar ela em outras instâncias, né? A gente pode desde entender um pequeno problema e resolvê-lo, como a gente pode trazer isso para a proposta que eu estou trazendo hoje. Eu vou fazer uma compreensão do nosso ciclo de vida dentro desses 12 passos que o Campbell ele sugere da teoria do monomito. Explicando rapidamente, o Campbell ele desenvolve essa teoria partindo do ponto de que todos os mitos, histórias de algumas crenças e religiões e a temática dos contos de uma forma geral, eles seguem um padrão de alguns passos que se repetem nessas histórias e aí isso ficou conhecido como jornada do herói. Abrindo um parênteses, tudo que for dito aqui nesse vídeo e na sequência desses vídeos deve ser interpretado como um grande pode ser ou como se fosse, tá? O Jung ele fala isso num dos livros dele e eu acho que é interessante a gente trazer isso para uma compreensão para que nada fique fechado e engessado. Não existe dentro disso que eu vou falar, não existe um certo ou errado. É só uma ideia e ela pode ser expandida e aplicada para outras coisas. Toda a história de herói ela vai começar com o mundo comum. O primeiro passo dos 12 passos da jornada do herói ele é uma apresentação de status quo, apresentação de mundo. Vamos trazer isso para entender o começo da nossa vida. O nascimento, né? O nascimento é a primeira infância. Vamos pegar aqui os nossos primeiros 10 anos de vida. É uma fase que a gente passa por muitos processos pequenos, mas entendendo de uma forma grande dentro dessa narrativa que a gente está aqui hoje, eu tô aprendendo a lidar com a mecânica desse jogo chamado vida, certo? Então é onde eu vou conhecer a mecânica, né, para entender como que eu posso me portar dentro dessa aventura que eu tô me enfiando. Eu acabei de nascer, cheguei num mundo em que eu preciso aprender a me comunicar e aí a criança, o bebê, ele chora, né, quando ele precisa de alguma coisa, ele aprende que isso funciona, então ele vai repetindo isso até que essa criança tenha a informação dos códigos da língua e ela seja entendida e ela possa compreender também o entorno que está ali perto dela. É nessa fase que a gente começa a entender quem nós somos no mundo e ao mesmo tempo que você aprende a língua e você aprende a se portar nessa mecânica de jogo, você também precisa se diferenciar de quem é você e o mundo que você está inserido. Falando nisso, a gente já entra no segundo passo da jornada, que é o chamado à aventura. Mais ou menos ali entre 5 e 10 anos, a criança ela começa a... Claro que antes disso, ela já determina o que é dela, o que é dos outros, e aí ela já começa a ter uma noção de que existe a posse e de que coisas que são dela e que coisas que são do outro, isso em todos os níveis. O chamado aventura, vamos entender aqui que é aquela fase que a criança começa a perguntar os porquês das coisas, começa a entender como que as coisas são fora da casa dela, ou seja, a criança começa a se desprender dos cuidadores no sentido de que eles eram um só. Aí a gente já tem um distanciamentozinho. Então esse chamado aventura, ele é a criança curiosa, a criança que quer ali saber o que está acontecendo fora da casa dela, onde ela começa a ter contato com outras pessoas e ela começa a perceber essas diferenças e questionar. Aí a gente caminha para o terceiro passo da jornada do herói, que é a recusa do chamado. A criança, ali na fase dos 8, 9, 10 anos, ela começa a perceber um distanciamento natural que acontece entre ela e os cuidadores. Não é muito incomum que crianças nessa fase tenham sonhos de morte, sonhos em que elas estão se machucando, sonhos em que elas estão perdendo algumas coisas ou que os pais estão morrendo. Porque é uma fase que, por mais que ela esteja nesse desprendimento e curiosa para ir logo para o mundo, existe em algum nível essa recusa, porque incomoda, né? Eu vou sair da zona de conforto porque era tão bom eu aqui com os meus cuidadores, ou a minha cuidadora,
era tão bom aqui nesse lugar, eu quero, mas não vou, sabe? E dentro da jornada do herói existe essa recusa do chamado, quando o herói ele entende que ele não está pronto para aquilo, e aí a gente vai ter diversos exemplos, né? Histórias diversas da cultura geek, a gente, né, vai ficar aqui falando até amanhã de exemplos que tem. O Harry Potter, o Frodo, o Homem de Ferro, o Batman, todo mundo passa por isso. E aí, trazendo para essa compreensão da vida, a gente pode também entender como que isso pode se aplicar dentro da ideia da própria pré-adolescência, porque é um desprendimento de uma fase da infância e uma curiosidade, ao mesmo tempo um medo para o que está vindo, né? Por mais que a criança ela não tenha todas essas informações e ela não sabe, ela sente em algum nível que as coisas estão mudando e que nada vai ser como era antes. Essa é a primeira, como eu falei lá no começo, parte 1 ela vai terminar aqui. Fica ligado, ativa a notificação, curte o vídeo, compartilha, que semana que vem vai ter a parte 2, e depois a 3, e depois a 4, e não perde nenhum, tá bom? Grande beijo, até a próxima semana, tchau, tchau.